Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês meu processo criativo para fazer as minhas fotografias. Bom, para quem não me acompanha e para quem não me conhece, eu faço algumas fotografias e algumas delas têm significados, outras não. Algumas dessas fotografias eu posto no meu Insta, então para quem quiser me acompanhar, vai lá me seguir. Eu não sou muito ativa, tá, gente? Na verdade, em todas as minhas redes sociais. Mas, às vezes, quando eu faço alguma fotografia, alguma arte, eu sempre acabo postando lá no meu Instagram. Uma coisa que eu queria falar pra vocês antes de começar o vídeo é que tem um microfone no meu cabelo, pendurado no meu cabelo. Então, vocês ignoram, tá? Finge que não tem um microfone no meu cabelo. Eu coloquei ele aqui, gente, porque esse microfone ele só fica bom quando ele fica perto do meu rosto. Finge que não tem um microfone aqui. Tem alguém vendo o microfone aqui? Eu acho que não. Esse vídeo está sendo feito através de uma sugestão de vídeo que me mandaram no meu Instagram, porque eu tinha colocado uma caixinha lá no meu Instagram, no meu Stories, e eu tinha pedido para vocês mandarem ideias de vídeos para me gravar pro YouTube. Então, uma dessas pessoas, que é uma amiga minha, inclusive, mandou essa sugestão de vídeo aqui, que é para eu falar como é que eu faço as minhas fotos, e também como é que eu tiro as minhas ideias e coloco elas em prática. Nesse vídeo, eu pensei em fazer uma fotografia do zero e mostrar pra vocês todo o meu processo criativo. Só que eu já tenho uma fotografia que eu fiz, uma fotografia do ano passado, e essa fotografia deu muito trabalho pra fazer. Eu demorei em torno de um mês, então eu decidi fazer um vídeo explicando sobre ela, né, e aproveitando pra falar sobre o meu processo criativo. Desde 2021 eu faço fotografias pra postar no meu aniversário, né, fotografias temáticas, né. Eu não vou lembrar de todos os temas que eu fiz, mas vai estar aparecendo aí na tela todas as fotos e o tema, né? Ano passado não foi muito diferente, eu fiz uma fotografia que o tema era a lua. Inclusive a lua que foi utilizada nessa foto, ela está aqui, ó, atrás de mim, gente. Ela tá aqui. Ela faz parte da decoração do meu quarto agora. E eu vou mostrar pra vocês todo o processo de fazer essa foto, porque deu muito trabalho pra fazer essa foto. Para falar sobre o meu processo criativo, eu vou começar primeiro pelas ideias, né? Da onde que vem essas ideias, como é que surge. Eu diria que grande parte das minhas ideias geralmente vem do nada, assim, só vem na minha cabeça, assim. É de uma forma intuitiva. E aí o que eu faço, né? No início do ano, geralmente eu já começo a pensar nas ideias da fotografia para postar no meu aniversário. E nessa fotografia eu tava pensando em um tema, e aí eu pensei na lua, porque a lua é uma coisa que eu gosto. Enfim, eu gosto da lua, eu gosto da noite. Então eu pensei, por que não fazer uma foto minha na lua? E daí, né, que eu tive essa ideia, eu fiquei pensando, né, porque você pode fazer fotos de várias formas na lua. Você pode fazer uma lua redonda, uma lua cheia, no caso, e você sentar em cima da lua. Você pode fazer o seu rosto de lua, você pode ser a lua, enfim. Existem várias formas, então eu fui destrinchando, não sei se é essa a palavra, mas eu meio que fui destrinchando a minha ideia. Então eu fui elaborando cada vez mais essa ideia. E aí o que eu fiz foi procurar inspirações. E uma das inspirações que eu utilizei foi o filme A Lua, Viagem à Lua, na verdade, que é de 1902, se eu não me engano, que é um filme antigo, né? E eu gosto muito desse tipo de filme antigo, que tem essa estética meio de teatral, sabe? Porque esse filme, ele tem essa vibe meio teatral, né? Porque é um palco lá, pelo que eu me lembro, né? Porque faz muito tempo que eu assisti esse filme. Mas, tipo, tem essa vibe de que os cenários do teatro, digamos assim, é feito de papelão, sabe? Enfim, eu acho muito legal essa estética. Outras inspirações foram fotografias vintage antigas, que vai estar aparecendo aí na tela, alguma das inspirações que eu utilizei, algumas fotografias. As fotografias eu achei no Pinterest. Eu tenho uma pasta onde só tem fotografias vintage creepy, porque eu gosto muito dessa vibe, dessa estética de vintage creepy. Sabe aquelas fotos antigas que passam uma sensação estranha, que é meio creepy, mas ao mesmo tempo não é tão creepy? Enfim, eu gosto muito desse tipo de estética. E aí eu fui juntando uma ideia com a outra, junto com a ideia que eu já tinha, e fui criando e elaborando e esculpindo cada vez mais essa minha ideia. Depois de ter desenhado e ter visualizado, já ter toda a ideia nas minhas mãos, digamos assim, né, de ter elaborado toda a ideia, eu vou partir para prática, no caso, né, de fazer a foto, de fazer as coisas. Eu queria fazer eu sentada nessa lua, que nem essas fotografias antigas que eu tinha mostrado pra vocês de inspiração. Eu queria fazer mais ou menos nessa vibe, nesse estilo. Então eu tive que pensar como que eu iria fazer essa lua, porque eu poderia fazer uma edição.
né? Eu poderia pegar uma lua pronta na internet, em PNG e editar ali. Só que eu tinha decidido que eu iria me desafiar, né? Eu queria sair um pouco mais da minha zona de conforto. Então, o que eu decidi foi que eu iria fazer uma roupa do zero para essa foto e que eu iria fazer uma lua gigantesca, né? A minha ideia era fazer essa lua de 2 metros. Só que vai muito material, ia dar muito mais trabalho. E onde que eu ia botar uma lua de 2 metros no meu quarto? Seria, enfim, não tem como, porque o meu quarto é pequeno, gente. Mas antes de eu ir pra lua, de eu começar a produzir a lua, eu primeiro comecei pela roupa. Pra fazer essa roupa, eu peguei um lençol velho que tinha aqui em casa, que tinha uma parte manchada, e era um lençol que ninguém usava aqui em casa, só tava sobrando. Sim, eu fiz uma roupa com um lençol, um tecido de lençol. A estampa foi pintada à mão por mim, como vocês podem ver aí na tela, eu tô mostrando aí na tela pra vocês todo o processo, porque eu gravei tudo. Eu pintei à mão com tinta, todo o molde também foi eu que fiz. E, gente, eu não tenho aquela fita de você medir o corpo, eu não tenho ela. E aí, sabe com o que eu medi o meu corpo? Com um cardaço. Pois é, com um pedaço de cardaço eu medi o meu corpo. Costurar essa roupa inteira à mão deu muito trabalho e foi doloroso. Eu não estava sentindo mais os meus dedos, de tanto que eu estava costurando. E uma das agulhas que eu utilizei quebrou, então eu só tive uma agulha e deu certo. Enfim, né, deu muito trabalho, demorou uma ou 2 semanas para fazer essa roupa. E a inspiração para fazer essa roupa foi inspirada na estética meio de circo, sabe? Meio freak show, meio circo, que eu gosto dessas coisas também. Então por isso que eu fiz esses quadriculados, não sei se é quadriculado que se fala. Agora indo para a lua. Na hora de fazer a lua, gente, eu fiz um desenho que tá aparecendo aí na tela para vocês, pra eu ter uma noção mais ou menos de como que ia ficar. E aí eu fiquei pensando, né? Como que eu vou fazer que essa lua fique do tamanho que eu quero? E eu tive a brilhante ideia, gente. Eu não sei como que eu cheguei nisso, tá? Minha cabeça só simplesmente foi inventando essas coisas e deu certo. Mas eu tive a brilhante ideia de usar sombra, luz e sombra. O que eu fiz foi simplesmente, eu peguei esse desenho da lua e eu recortei ela, então meio que ficou vazado a lua. Eu tô mostrando aí na tela pra vocês, gente, porque explicando aqui eu acho que vocês não vão conseguir entender. Eu recortei a lua, então eu deixei a lua vazada na folha. E aí eu tive a brilhante ideia de, tipo, utilizar a sombra, né? De colocar a luz e ficar... na verdade não é a sombra, né? Ficar a luz em formato da lua na parede. Porque aí eu conseguiria deixar do tamanho que eu quiser. E também tinha a questão de o papel, né? Porque eu não tenho um papel gigantesco para fazer a lua desse tamanho. Então a minha ideia foi pegar vários papéis velhos que tinha aqui em casa, fui colando um no outro para ficar uma folha gigante, e aí eu coloquei na parede, como vocês estão vendo aí, e eu fiz esse esquema de luz e sombra, como vocês estão vendo também, e eu fui e comecei a desenhar, então eu comecei a desenhar o formato da lua. Depois disso, eu tirei o papel da parede, recortei e passei pro papelão. E fiz uma camada de papel e cola, então eu passei, na verdade foram 2 camadas de papel e cola, para a lua ficar mais resistente, porque como ela ia ficar nas cadeiras, né, grudada na cadeira para eu conseguir sentar e tirar a foto, ela precisava ficar mais resistente, né. Indo para os desenhos, na hora de pintar, eu não tinha o pote de tinta grande de tinta branca, só que aqui em casa tinha tinta branca para parede, e aí por que não, né, então eu utilizei tinta de parede, gente. Depois disso, eu parti para os desenhos, então eu fui fazendo o olho, fui fazendo a bochecha, fui fazendo a boca, como vocês podem ver aqui uma parte da lua, que ela tá aqui na minha parede. Fui fazendo esse sombreado assim em volta, o nariz. Bom, feito a lua, feito a roupa, o que faltou? Fazer a foto. Então, agora eu vou falar sobre a foto. Gente, fazendo a foto também é uma coisa que deu muito trabalho, porque como vocês podem ver aí, eu tive que criar meio que um cenário ali, e esse cenário marrom nada mais é do que cortinas. Eram umas cortinas daqui que tinha aqui em casa, só que elas não eram grandes o suficiente para ser do tamanho do teto até o chão. Então ficou esse pedaço do chão e do teto aparecendo na foto, mas eu arrumei isso na edição. E deu trabalho porque eu tive que utilizar 2 cadeiras para poder colocar a lua e eu consegui sentar e dar essa impressão de eu estar sentada na lua.
mas na verdade eu estava sentada na cadeira. Só que na hora de fazer essa foto, eu esqueci de colocar o colarinho. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei o colarinho para fazer a foto. E eu fui lembrar quando eu tava editando. Eu refiz a foto, só que eu fiquei com muita preguiça de fazer todo esse processo de colocar as cortinas na parede e pegar as cadeiras. Então, o que eu fiz foi, eu fui na casa da minha avó tirar essas fotos, né, refazer essas fotos. E tá aí na tela pra vocês as fotos que eu tinha tirado. Só que eu não gostei, gente, eu não gostei dessas fotos, eu gostei mais da primeira versão do que dessa segunda. E eu decidi que ia ficar mesmo sem o colarinho a foto, porque é o que temos. E também o colarinho foi a parte da roupa que eu fiz que eu não gostei, então tá ótimo, né? Tá ótimo. E bom, gente, depois disso é só finalizar a foto mesmo, fazendo a edição, que também deu trabalho. Eu fiquei um tempinho editando essa foto, porque como eu tinha que remover o fundo e muitas outras coisas. Mas enfim, é assim que eu faço as minhas fotos, que é o meu processo criativo. Dá muito trabalho. Essa foto foi a foto que deu mais trabalho pra fazer. Até porque eu fiquei um mês fazendo essa foto, né? Desde fazer a roupa, a lua, a fazer a foto, a edição da foto. Eu gostei do resultado. Me diz o que vocês acharam dessa foto. E o que vocês acharam do vídeo também. Que é um vídeo que já há muito tempo que eu tô pensando em trazer, mas até agora eu não trouxe. E pra quem quer saber como eu edito as minhas fotos, já tem um vídeo aqui no canal, é um vídeo antigo. Eu pretendo fazer um vídeo melhor, tá, gente? Mas, se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, é um vídeo que eu mostro como que eu faço as minhas fotos, como que eu edito, os aplicativos que eu uso, né, os editores que eu uso. Então, eu vou deixar aqui nos cards, eu acho que é desse lado que vai aparecer, mas eu vou deixar na descrição também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, gente, dá um like aí no vídeo, porque essa foto deu muito trabalho. É isso, tchau!